mais uma gratidão. Eu estou fazendo os agradecimentos antes aqui, né, pela vida do pastor Adilson, toda a equipe presente, os irmãos. Louvo a Deus pela sua vida, pastor, porque quando eu cheguei nessa cidade, eu conheci algumas pessoas. E nesse conhecimento, né, como a gente já conversou algumas vezes, a gente via propósitos divergentes, propósitos, né, indo por caminhos a qual a gente não queria seguir. E quando a gente chegou aqui nessa igreja e conheceu a pessoa do pastor, os membros, os irmãos, os auxiliares, nós vimos de fato que Deus está conduzindo as nossas vidas para algo maior e algo melhor, no nome de Jesus. Então eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua família. Muito obrigado por essa oportunidade, essa responsabilidade de poder transmitir a palavra de Deus à nossa vida. Abimael, Lidiane, parabéns. Deus abençoe a sua vida. Will, também, em nome de Jesus. Uma bênção de Deus, um momento maravilhoso que nós tivemos de louvor a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, sem mais delongas, eu quero compartilhar a palavra de Deus com o seu coração. Se você puder abrir a sua Bíblia aí onde você estiver, 2 Crônicas, capítulo 29, um texto da palavra de Deus para o nosso coração nessa manhã de celebração ao nosso Deus. Eu vou pedir para o Abimael aqui, essas teclas aí, deixa essas teclas glorificar aí, enquanto a gente vai glorificando daqui, aprendendo a palavra de Deus. 2 Crônicas 29, vamos ler o verso 1, alguns versículos aqui, e eu vou pedir para você, por favor, não feche a sua Bíblia, onde você estiver aqui, deixa a sua Bíblia aberta, porque a gente vai extrair desse texto, dessa história, que também está registrada em 2 Reis, no capítulo 18, nós vamos extrair dessa história coisas importantíssimas para a nossa vida, e eu quero aqui compartilhar com você essa palavra no nome de Jesus. Diz assim o texto de 2 Crônicas 29, verso 1. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Vamos ler agora o verso 7 em diante. Verso 10. Verso 10 diz assim: agora estou resolvido, Senhor, o Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Verso 11. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele e para servirdes, para serdes ministros e queimardes incenso. Glória a Deus somente até aqui. Deixa a sua Bíblia aberta, porque nós vamos extrair algumas lições desse texto. Primeira vez que eu estive aqui, irmãos, eu ouvi o pastor Adilson ministrar a respeito de um rei. E o nome desse rei se chamava Josias. E essa palavra até hoje queima o meu coração, porque nós precisamos aprender com esses homens que fizeram parte de todo o propósito eterno de Deus para as nossas vidas. E eles registraram na história, e está aqui registrado em 2 Crônicas, em 2 Reis, nós vemos a história desse homem chamado rei Ezequias. Em comparação ao que o pastor Adilson ministrou no dia que eu estive aqui, foi no dia da ordenação de obreiros, e falava sobre o livro empoeirado, é o tema da mensagem, eu acredito que deve estar nas redes sociais aí, e nós recebemos ali aquela palavra com muita alegria, principalmente chamando a atenção aqui na parte em que nós vimos que ele seguiu também os exemplos de Davi, seu pai. Davi não era pai de Ezequias e Davi não era pai de Josias, biologicamente falando. Mas os propósitos do coração de Davi foram deixados através da vida, foram seguidos através da vida de Ezequias e também através da vida de Josias, e que seja também seguido na minha e na sua vida de igual modo. Irmãos, eu não estranho eu fazer menções
a programação dos irmãos aqui através das redes sociais, e eu vi o pastor Adilson semana passada falando sobre a expectativa que muitas das vezes é criada no nosso coração e na nossa vida com relação a um culto, com relação ao momento, mas que não fosse simplesmente uma expectativa, que fosse uma esperança, porque a esperança, e aí isso é eu que estou dizendo, ela é fundada numa promessa, e nós temos a promessa. Nós temos a palavra que nos orienta, que nos ensina e que ela venha fazer efeito ao nosso coração, que esse rio que corre do trono de Deus, que é a palavra do Senhor, venha a cada dia falar comigo e contigo. Mas vamos voltar aqui para Ezequias. 25 anos esse jovem assume o reinado de Israel. Ele passa a reinar e nós vamos aprender com a vida dele, porque precisamos, irmãos, fazer sempre essa comparação das histórias bíblicas e da nossa vida. Precisamos sempre olhar para pensar o que esse texto está querendo falar comigo, o que esse texto está querendo me revelar, o que esse texto está querendo me mostrar. Eu não posso falar de Ezequias sem falar do pai biológico dele. O pai biológico de Ezequias se chamava Acais. E eu gostaria que você, pessoa que fez besteira, que fez coisa errada, foi esse camarada chamado Acais, que está registrada a sua história no capítulo 28, que é o capítulo anterior ao qual nós lemos. E você pode ver também em 2 Reis 16. E nós vemos na vida de Acais todos os exemplos que nós não devemos seguir. Nós vemos na vida de Acais. Acais, ele fez muitas coisas erradas. Ele passou a adorar a deuses de Damasco. Ele fez aliança com quem não devia. Ele começou a tirar dos utensílios do para dar aos inimigos, a fim de que esses inimigos os aliviassem, pastor. E esses inimigos não os aliviavam. Esses inimigos, pelo contrário, cada vez mais assolavam a vida do povo e a vida do reinado, a vida deles. Quando ele não tinha mais do povo, nem dos seus próprios utensílios, ele entrou no templo, pegou os utensílios da casa de Deus e profanou, e vendeu, e fez tudo aquilo que não deveria fazer. 28, verso 20, e nem no sepulcro dos reis de Israel Acais foi enterrado. Algo interessante para aquelas pessoas naquela época, o significado que tinha, e nós sabemos que normalmente uma pessoa quando morre ela fica importante, ela vira nome de rua, vira nome de praça, mas não aconteceu assim com Acais. Com Acais foi totalmente o contrário. As pessoas disseram, não vamos dos reis de Israel. No reinado de Acais houve degradação da família. No reinado de Acais houve humilhação. No reinado de Acais houve perda de valores materiais e espirituais. Qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência. Qualquer semelhança com os dias que nós estamos vivendo não é mera coincidência. Quem cresceu vendo tudo isso? Ezequias. Talvez pudesse crescer traumatizado, como os muitos coaches têm tentado dizer e mostrar para alguns dias. Talvez ele pudesse crescer depressivo, porque o reinado do seu pai foi uma tragédia. Mas a palavra de Deus diz que ele resolveu no seu coração seguir os exemplos de Davi, seguir o exemplo de uma pessoa que poderia, e que fez isso na vida dele, influenciá-lo para o bem, e influenciá-lo para influenciar, uma geração. Nós somos influenciados pela palavra de Deus, somos orientados pela palavra de Deus para assim influenciar uma geração. Eu estava meditando ontem no livro de Colossenses, quando fala a palavra que nós devemos suportar uns aos outros. E muitas pessoas, por conta do português, acabam defraudando essa palavra, falando, eu tenho que suportar fulano de tal, eu tenho que suportar. Mas a palavra verdadeira, irmãos, para os dias de hoje, é que eu e você devemos ser suporte na vida de alguém. Devemos ser pessoas que venham fazer a diferença na vida de outros. E eu quero aqui voltar para a história de Ezequias, para a gente não perder tempo. Ele não olhou para as circunstâncias, ele não olhou para o estado que estava o reinado, que ele agora assume de seu pai, mas no verso 10 ele diz, eu estou resolvido.
eu estou decidido. Algumas traduções dizem, está posto ao meu coração fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. O cenário não era de todo bom. O cenário não era favorável, se fôssemos humanamente olhar aqui. O povo estava sem dinheiro, o povo não tinha exército, as famílias estavam destruídas, mas a primeira coisa que Ezequias buscou, a presença de Deus. A primeira coisa que Ezequias faz no capítulo 29, ainda no verso 16, ele diz aos sacerdotes, os sacerdotes, diz assim o texto, os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar e tirar para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor, e os levitas e tomaram e para levarem para fora ao ribeiro de Cedron. No 17 diz assim, começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês e até o 8º dia, e vieram ao pórtico do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias, e no 16º dia do mês acabaram. Verso 19, também todos os objetos que o rei Acaz no seu reinado lançou fora na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estamos diante do altar do Senhor. Aqui, irmãos, nós precisamos entender que, trazendo para os nossos dias atuais, não se trata desse templo que nós estamos vendo, retirar imundícia, talvez uma sujeira, como eu vi o meu irmão ali, logo quando eu cheguei, trabalhando, limpando, arrumando. Não é disso que se trata, mas se trata do verdadeiro templo, que é realmente mantermos as nossas vidas ajeitadas, arrumadas. E aqui o texto de Isaías 59 fala que o que faz distinção, separação entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados. No capítulo 29, no verso 20, Ezequias, ele reestabelece o culto a Deus. Ezequias, ele reestabelece, faz com que as pessoas se acheguem verdadeiramente diante de Deus novamente, e que essas pessoas vivam para o Senhor. Você vai ver isso até o verso 36, que encerra dizendo, Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque rapidamente se fez essa obra. Então, de prontidão, de forma rápida, eu costumo dizer que nós somos eternos, e muitas das vezes nós, na verdade eu quero dizer, temos a nossa, um dia esse corpo vai morrer, mas nós muitas das vezes não temos pressa. E o nosso Deus, que é eterno, ele diz para nós, apressa-te, vamos, faça, cumpra. E foi o que aconteceu na vida desse povo. Eles no capítulo 30 passam a celebrar a Páscoa. Celebrar a Páscoa tem todo um significado importante. Nós tivemos aqui uma ministração no mês passado a respeito disso, você pode conferir aí nas mídias sociais, a respeito da Páscoa que foi instituída por Deus em Êxodo 12. Mas eu estou aqui te dando passos práticos que Ezequias fez para viver em novidade de vida, para que aquele povo desfrutasse de algo especial em Deus, que nós vamos ver mais à frente. Verso 1 do capítulo 30 diz, depois disso Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas às tribos de Efraim e Manassés para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Ezequias passa agora a mexer na memória do povo. Passa agora a mostrar para aquele povo de onde o Senhor havia os tirado, de onde o Senhor havia os resgatado. E é interessante que nesses dias, muitas vezes, nós precisamos trazer à memória, como diz Lamentações, aquilo que pode nos dar esperança. Que não fiquemos baseados apenas nas más notícias, que essas notícias sejam apenas para cunho informativo, mas que a gente verdadeiramente venha entender que o Senhor nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Ele fez isso conosco e nós somos gratos.
Ezequias, ele tem essa característica, e eu louvo a Deus porque o Senhor nos deixou a sua palavra registrada para que a gente pudesse ver, e você vai ver todo o capítulo 30 trabalhando essa questão do que foi a Páscoa, como foi a celebração da Páscoa, todos os holocaustos, tudo aquilo que foi oferecido, tudo aquilo que foi feito conforme dizia a lei. No capítulo 31, no verso 2, nós vemos Ezequias reestabelecendo as ofertas, as contribuições. O pastor Adilson acabou de falar de uma realidade que tem acontecido na nossa nação, não só nessa cidade, mas nós temos alguns casos na nossa cidade. Pastores preocupados, pessoas, líderes de família preocupados com o sustento. Eu também dirijo pela misericórdia uma igreja, pastorei uma igreja. Eu confesso a você que essa preocupação no início chegou até mim, mas pela misericórdia do Senhor essa preocupação foi tirada, à medida que eu entendi que o propósito de Deus não é ver os seus filhos envergonhados e muito mais, e eu não estou aqui falando de bens materiais, eu estou falando de verdadeiramente um sentimento, verdadeiramente uma ideia de que Ele é o mantenedor, de que Ele é o nosso sustento. Esse povo passa agora a contribuir. Verso 2 do 31 diz: estabeleceu Ezequias turnos dos sacerdotes e levitas, turno após turno, segundo a seu mister, e os sacerdotes e os levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e cantarem portas adentro nos arraiais do Senhor. A contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda era destinada para os holocaustos, para os da manhã e os da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova e das festas fixas, como também está escrito na lei do Senhor. Verso 11 diz: então ordenou Ezequias que se preparassem depósitos na casa do Senhor. Irmãos, orientações maravilhosas, coisas que Deus deixou para nós e já os antigos faziam, e que nós precisamos no nosso coração entender que essa fidelidade a Deus gera bênçãos à nossa vida, que essa fidelidade a Deus é apenas um cumprimento daquilo que Ele já nos entregou. O salmista diz: o que darei eu, ou o que posso fazer eu, por todos os benefícios que tem me dado. Ou seja, tudo que nós possamos fazer, tudo que nós possamos investir, tudo que nós possamos entregar, não vai pagar aquilo que Ele fez por nós. E nós seguimos aqui porque eu falei para você que fidelidade a Deus gera bênçãos, e eu gostaria que você acompanhasse comigo o capítulo 32. O capítulo 32, verso 1 da palavra de Deus, a qual nós estamos aqui sendo ministrados, diz assim: depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se com as e intentou apoderar-se delas. Mas depois de todas essas coisas, e depois de toda essa fidelidade, Ezequias não estava mais em desobediência, Ezequias não estava mais agora fazendo cumprir os exemplos de seu pai biológico, mas estava cumprindo os propósitos eternos de Deus, deixado através da vida de Davi. Ele estava cumprindo tudo aquilo que Deus havia determinado, que o seu coração estava resolvido a fazer uma aliança com o Deus de Israel, mas ele agora passa a ser atacado. Ele passa agora a ser pressionado por uma situação que vem até ele, um rei poderoso, de um dos maiores exércitos daquela época, que era o exército da Síria. E eu digo para você que eu não posso falar de Senaqueribe sem falar dos seus pais. Porque no verso 13 ele diz: não sabeis vós que os meus pais fizemos, o que eu e os meus pais fizemos a todo o povo da terra de vocês? O texto continua dizendo: acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar os seus pais das minhas mãos? Um amedrontamento, uma forma de dizer o seguinte: o meu pai, Sargão II, e o meu avô, Tiglade, venceram o pai de vocês.
e eu vou vencer também. Ele estava dizendo isso para o povo. A má notícia estava chegando para o povo, mas antes disso, o próprio Ezequias fala no verso 7. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar a pelejar as nossas guerras. O povo se alegrou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Meus irmãos, nós estamos diante uma situação aqui que Ezequias, agora no verso 20, você pode ver esse registro também em 2 Reis 19:14. No verso 20 diz, você pode ter acesso a essa oração, a oração de Ezequias. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram aos céus. Eu vou ler essa oração. Eu vou ler essa oração para que fique gravada em nossos corações e que fique gravado no seu coração, para que você entenda como devemos, como fazemos quando nos encontrarmos em momentos de adversidade. Eu vou ler. Tendo Ezequias, 2 Reis 19, verso 14. Tendo Ezequias recebido a carta da mão dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor e estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o povo do Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolam todas as nações e todas as terras e lançam fogo os deuses deles, porque os deuses deles não eram, senão obra das mãos de homem, madeira, pedra, e por isso destruíram. Agora, pois, o Senhor é o nosso Deus, livra-nos das mãos, para que todos os reinos da terra saibam que tu és Deus. A ideia de eu e você vencermos as nossas batalhas não é para dizer que somos. A ideia de eu e você vencermos essa adversidade que nos rodeia não é para dizer que fazemos. A ideia é que nós façamos as nações reconhecerem que Ele é o nosso Deus, que Ele é o Senhor das nossas vidas e que Ele opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Depois dessa oração, nós vemos o que aconteceu. Nós vemos o resultado de uma vida onde nós aprendemos que Ezequias fez passos, e se você for olhar na linha do tempo, isso demorou aproximadamente 15 anos. O texto parece ser rápido, a gente lendo, mas se você vai procurar na história saber, você vê que são 15 anos se passaram nessa dedicação. Ele abre as portas do templo, ele repara o altar do Senhor que estava em ruínas, ele estabelece a Páscoa, celebra a Páscoa com o povo, restabelece a oferta, restabelece as contribuições, coloca os levitas, cada um para fazer, os sacerdotes, cada um para fazer as suas funções. Mas o dia mau chegou. O dia da perseguição chegou. E ele vai orar. Chama o profeta Isaías para orar. Eu fico pensando nisso, pastor. Se eu nas minhas lutas, e eu posso fazer isso, mas eu estou dando um exemplo porque Isaías foi um dos profetas, um dos maiores profetas da antiga aliança, e nós vemos que esse homem profetizou coisas do seu tempo, ele profetizou coisas do nosso tempo, e ele profetizou coisas que ainda estão por vir. Então, eu vejo aqui Ezequias chamando Isaías para orar. E eles orando junto. O texto no verso 21 mostra qual foi o resultado de tudo aquilo que eles vinham buscando em Deus. Verso 21, capítulo 29. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com seu rosto coberto de vergonha,
voltou para a sua terra, e tendo ele entrado na casa do seu Deus, os próprios filhos o mataram à espada. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de uma situação em que Ezequias mostra para o povo que eles estavam com o Senhor. O texto fala de um anjo, e eu gostaria de perguntar para você, mas eu vou te responder, fique tranquilo. Quantos valentes você acha que foram mortos pela mão do anjo que veio ao Senhor? Eu vou citar para você. 185.000 homens foram mortos por esse anjo que o Senhor enviou. Nessa situação, o povo estava resolvido e acreditava que o Senhor Deus é capaz de livrar e de libertar eles dessa assolação que eles estavam vivendo. Eu não sei qual tem sido o seu inimigo, eu não sei o que tem te perturbado por esses dias. Mas uma coisa é certa: o Senhor nosso Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos. Ele nos livrou da escravidão, não é isso? Ele nos tirou, nós não somos mais escravos do medo. Nós somos filhos de Deus. Olha só o que diz o verso 22. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá. De modo que, depois disso, foi enaltecido à vista de todas as nações. Viu, pastor Aldício, iniciar hoje a palavra falando sobre esse enaltecimento às nações. Que não é para a nossa glória, que não é para o nosso ser, mas é para declarar quem está conosco. É para declarar que o Senhor nosso Deus, Ele nos livra, Ele nos guarda, Ele nos protege com as suas mãos, Ele faz todas as coisas da nossa vida. Ele é o Senhor, Ele é o nosso Deus. A perseguição, a tribulação, ela não é de todo ruim, porque se ela nos fazer concentrar em Deus, que ela venha. Se ela nos fazer buscar as palavras de Jesus, se ela nos fazer entender aquilo que Ele tem preparado para nós, se essas adversidades que você tem vivido se transformarem em orações ao Senhor. Orações ao Senhor. Participei aqui com o pastor de alguns momentos maravilhosos de oração pela manhã. Esse momento mudou agora para a noite, mas independente de qualquer coisa, que eu e você venhamos fazer isso, venhamos orar, venhamos clamar. Convide alguém que você confia, como Ezequias chamou o profeta Isaías. Chame alguém, e se não quiser chamar alguém, faça isso sozinho, mas ore a Deus para que essa adversidade na sua vida venha passar. E que essa adversidade se transforme para você em escolhas práticas. E eu faço ênfase e encerro a minha participação aqui com o texto de 2 Crônicas 29:10, quando Ezequias diz: agora eu estou resolvido. Eu estou decidido, como eu disse, algumas traduções, está posto ao meu coração, fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Eu quero falar um pouco dessa aliança de forma rápida para encerrar. Essa aliança já foi feita. Essa aliança entre nós e o nosso Deus se concretiza no momento em que o seu Filho Jesus morre na cruz por nós. A concretização, a realização da obra de Deus está completa. A concretização, a realização daquilo que Ele tem para fazer na sua vida está completa em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso nós te glorificamos, ó Deus. Por isso nós te exaltamos, porque o Senhor faz todas as coisas.
Porque é o Senhor que opera em nós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor é aquele que faz, o Senhor é aquele que opera, o Senhor é aquele que manda, o Senhor é aquele que comanda, porque, Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso, ó Deus, nós temos um coração grato a oferecer ao Senhor, apenas gratidão. Temos um coração voltado, Senhor, a te adorar, não por aquilo que o Senhor pode fazer, mas por aquilo que o Senhor já fez na cruz por nós. Nós te exaltamos, nós te glorificamos, ó Cordeiro de Deus. Nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós te rendemos ações de graça, nós te rendemos ofertas de louvor. Pai, cada culto que está acontecendo momento, nós aqui, as pessoas na sua casa, ó Deus, que sejam, ó Pai, fortalecidas, ó Pai, edificadas em Ti, ó Deus, que nós venhamos ser curados, ó Deus, que nós venhamos ser transformados, que nós venhamos ser, ó Pai, a cada dia renovados na Sua presença, ó Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe, que essa palavra fale aos nossos corações, valendo a pena ressaltar uma última informação, que ele seguiu os exemplos de Davi, seu pai, mas é interessante falar que do período em que Davi reinou, pastor, até o período em que Ezequias reinou, se passaram 244 anos, ou seja, as influências que você precisa ter não precisam ser as de agora, mas podem ser todas essas que estão contidas nesse livro. Nesse livro que nos faz cada dia parecer mais com Jesus. Nesse livro que nos faz cada dia entender, como diz o salmista, lâmpada para os meus pés e luz para os nossos caminhos é a tua palavra. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.